Olá, professores! Hoje estamos finalizando as ATPCs com a temática da adaptação curricular. Agradecemos a participação de todos. E nessa última ATPC iremos abordar um pouco sobre a flexibilização curricular. Quem são os estudantes que se beneficiam da flexibilização? São aqueles que os objetivos não precisam serem modificados, ou seja, apenas uma metodologia ou um recurso diferenciado. Vejam os estudantes cegos ou com baixa visão, por exemplo. Não há comprometimento intelectual, apenas um ajuste na forma de organização da atividade. Agora, vamos ver alguns exemplos. Na nossa rede, temos estudantes cegos e com baixa visão. São atendidos em sala de recursos com a professora especializada Luzia, que orienta as escolas e os estudantes. Professores, estamos hoje na Escola Dom Jaime de Barros Câmara, na sala de recursos para alunos com deficiência visual. A professora Luzia irá falar a respeito do funcionamento e dos objetivos da sala de recursos. Bom, então, professores, aqui é a sala de recursos para deficientes visuais. Nosso objetivo é atender todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino de Paulínia, Sumaré e Hortolândia, que tem a deficiência visual. Pode ser cegueira ou baixa visão. E a sala de recursos aqui, ela funciona nos dois períodos. Então, tem vagas para alunos que estudam no período da manhã e vagas para alunos que estudam no período da tarde. Atendemos no contraturno da escola regular. E o aluno precisa ser laudado, ele já vem com o laudo do médico, falando da deficiência visual dele. Ele pode ser atendido uma vez na semana, com atendimento de 3 horas direto, ou 2 vezes na semana, com atendimento de no máximo 3 horas por dia, de acordo com a necessidade dele. Ensinamos o Braille, ensinamos o Soroban adaptado, a informática adaptada, a orientação e mobilidade interna, ou seja, no interior da escola. Orientamos professores quanto às adequações curriculares necessárias para o desenvolvimento do aluno. E orientamos também as famílias quanto às atividades de vida diária que os alunos realizam geralmente em casa. E hoje estou aqui com a aluna Júlia, que está matriculada no 6º ano da Escola Pastor, na cidade de Hortolândia, e ela é uma aluna com cegueira adquirida e ela frequenta a sala de recursos 2 vezes por semana. Atualmente estamos trabalhando o ensino do sistema Braille, dando sequência aqui na nossa atividade do dia de hoje, que é a escrita dos números em Braille. Então, aqui no início da aula, eu já fiz um ditado para ela de dezenas, no qual ela escreveu todas as dezenas ditadas, ela escreveu corretamente. Então, ela escreveu aqui, ó, um pouquinho das centenas já. Depois, agora, vamos fazer uma espécie de uma para a gente verificar se ela já conseguiu memorizar essa parte da escrita das centenas. Então, eu vou ditar para ela algumas centenas. A primeira centena, Júlia, que você vai escrever é o número 107.
faço certinho, ó. Agora, nós vamos escrever o número 120. Ótimo. Outra. Agora, nós vamos lá para casa do 200. Então, nós vamos escrever 231. Próxima. Agora, nós vamos escrever 260. Então, gente, hoje eu estou aqui com o aluno Alisson, do terceiro ano do ensino médio, e ele trouxe para mostrar para a gente uma célula que a professora dele de biologia construiu em alto relevo com argila e massinhas e tecidos, enfim, uma célula em relevo para ensinar biologia para ele. Então, o Alisson, o que é essa parte aqui da célula? Esse aqui é onde é o núcleo. É o núcleo. É onde ajuda a guardar as informações, DNA. Isso. E aqui do lado do núcleo tem um tecido liso. Liso, que é os lisosomos. Isso, que ajuda a produzir a gordura. E do outro lado aqui tem um tecido rugoso, que ajuda a produzir proteínas para as células. Muito aqui, bom. Aqui acima tem Aqui, ó. Mitocôndria. As mitocôndrias. É a base de respiração da célula e também ajuda a produzir energia. Muito E bom. aqui abaixo, essa rugosidade aqui é o citoplasma. É o citoplasma. Citoplasma aqui, ó. Isso. E aqui, esses aqui são. Esse aqui é o mitocôndrias. As mitocôndrias, que são dos dois lados da célula. E do outro lado aqui. Aqui, ó. Esse aqui fininho, esse bititinho aqui, ó. Esse aqui? Esse é o tecidinho. Tecidinho aqui. Não, esse aqui eu não sei. Não, ele Esse aqui não me explicou. Isso. Mas deve ser o mesmo, acho que esse aqui, aquele lado parece um fiozinho. É o ribossomos. É o ribossomos. E é isso. Bom. E olha, ela também, como ela não sabe o braille, olha o que ela fez para poder mostrar para ele. Ela construiu as palavras, os nomes, com a letra em relevo, mas porém com a letra de tinta. Porque a professora ela ainda não sabe o braille. Então ela construiu, olha aqui para ele, essa aqui, por exemplo, tá escrita aqui, ó, lê essa aqui, ó, o Alisson. Lê essa daí. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo aqui. Aí. Esse aqui, se eu não me engano, esse aqui é do lisossomo. Exatamente, é o lisossomos, aquela ali. E aí essa daqui, por exemplo, está escrito ó. É aqui, ó. Essa daqui é o... Não, é o retículo. Retículo. E há duas palavras, é o nome composto que ela fez aqui. Retículo plasmático. Mas muito bom. Amei o material, perfeito. É a professora Dani, lá da escola Adélia. Era isso, Ana. Então, com o Alisson, que é o aluno cego, eu precisava criar um mecanismo para que eu pudesse passar essas atividades e ele pudesse fazer de maneira autônoma, sem eu estar o tempo todo sentado na carteira dele, lendo exercício ou fazendo junto com ele, porque
eu tinha que atender os demais alunos. Então, assim, o maior problema quando a gente tem aluno de educação especial é ter esse tempo, né? Como fazer uma determinada atividade para que ele faça de maneira autônoma, que a gente não tem como ficar o tempo todo com ele, porque temos os demais alunos. Então, é o seguinte, eu expliquei a matéria para ele entendeu, a gente fez alguns exemplos juntos. Depois, eu pedi para ele baixar um aplicativo no celular dele que lia PDF. Então, eu enviava a lista de exercícios para ele em PDF. Então, na hora de digitar esses exercícios, eu tentava tomar muito cuidado e tentava, por exemplo, às vezes um exercício era longo, a leitura do exercício era longo, eu resumia os dados do exercício para ele. Por quê? Porque senão até a hora que ele acabasse de ouvir, ele teria que voltar a ouvir tudo de novo. Então você tem que tomar esse cuidado de tentar dar uma resumida no exercício e já ir direto no ponto do que você quer e os dados do exercício. Eu tinha um celular antiguinho aqui, que eu baixei um aplicativo de uma calculadora, porque multiplicação mais fácil, né? Ele conseguia fazer de cabeça. Mas, por exemplo, se tivesse multiplicação com 2, 3 números, já ficaria complicado para ele fazer. E esse aplicativo da calculadora, ele ficava, então, com 2 fones. O foninho num celular com a leitura das atividades do PDF e o foninho do outro lado com a calculadora. Então, e a calculadora era falante, né? Então ele falava assim, 23 vezes 42. Aí a calculadora dava o resultado para ele. Eu pedi para pôr o fone para não atrapalhar os demais alunos. E como fazia 3 anos que ele tinha ficado cego, ele ainda lembrava como escrevia. Eu não queria que ele perdesse essa habilidade. Então eu arrumei uma agendinha, um caderninho bem pequenininho, onde ele tinha que escrever as respostas para mim. Aí, no começo, ele ficou muito inseguro, né, com medo da letra ser feia. Eu falei, eu não quero, não importa. Então, em cada folha, ele escrevia uma resposta. Então, o bloquinho era tinha bastante folha, porque ele, tipo lá, fazia exercício 1, aí deu tanto, ele escrevia aquele resultado, virava a folha, exercício 2 na próxima folha. Então, assim, depois ele ficou bem seguro de fazer isso. E é uma habilidade, né? Habilidade motora que ele não pode perder, que é a da escrita, né? Se ele ficar sem escrever, ele vai perder essa habilidade. Então, assim, foi um trabalho muito gratificante. E como eles aprendem rápido, mas aprendem muito rápido. E ele conseguia. Até às vezes vinha, né, alguém perguntando se queria que ajudasse ele, né? E eu falava assim, não, eu não quero que ajude ele. Eu quero que ele adquira a autonomia dele fazer as atividades sozinho. Então, ele tinha que se virar. Então, era muito elemento ali. Era o material concreto, PDF para ouvir, calculadora para fazer a atividade, bloquinho para anotar o resultado. Só que na hora que ele pegou o jeito, meu Deus, foi tão rápido, eu não dava conta de passar a atividade. Às vezes ele fazia mais rápido a lista do que os demais alunos da sala. Então, muito bacana. Agora nós vamos falar de outro público que também se favorece da flexibilização curricular. Os alunos com surdez e os alunos com deficiência auditiva. Estratégias para garantir essa aprendizagem tanto em sala de recursos quanto na sala de aula, serão abordadas a seguir pela professora especializada Juliana e pelo professor interlocutor Joás. Vamos conferir. Oi, meu nome é Juliana Ferreira, sou professora da sala de recursos de DA da Escola Professora da RD de Alquimim. E hoje eu vou falar um pouquinho como funciona a sala de recursos de DA. Então, primeiramente, nós precisamos elaborar o anexo 2, que é uma avaliação inicial. E essa avaliação é realizada por meio da audiometria.
Depois, nós elaboramos o PAI, que é um plano de atendimento individual para cada aluno que frequenta a sala de recursos. O PAI, ele é um instrumento que nós usaremos para definir nossas metas, estratégias que usaremos com os alunos, apontando as suas necessidades e as suas potencialidades. Nós também, professores da sala de recursos, de DA, devemos trabalhar o ensino da língua brasileira de sinais como a primeira língua, que a gente fala que é L1. O ensino da língua portuguesa, também na modalidade escrita, como segunda língua, que é L2. Nós também devemos oferecer todo o apoio pedagógico ao aluno, contribuindo para o desenvolvimento da sua aprendizagem. Produzir e adequar materiais didáticos e pedagógicos de acordo com a necessidade do aluno. E utilizando o apoio visual e em Libras. Nós fazemos jogos, olhamos vídeos, fazemos cartazes, usamos muitas imagens e recursos visuais. Devemos fazer atividades dirigidas para atender às suas necessidades, para que o aluno possa ampliar o seu repertório e a sua fluência em Libras. A escrita em português dos alunos, surdos e deficientes auditivos, deve ser aprimorada a cada ano, gradativamente. Lembrando que os alunos surdos, eles apresentam muita dificuldade para o domínio na escrita da língua portuguesa. Então, assim, com o tempo, nós vamos aprimorando a leitura, a escrita de palavras, frases e texto. Também devemos fazer adaptações de acesso ao currículo. São recursos necessários para a escolarização dos alunos surdos, DA e surdos, é uma flexibilização. Também para preservar a equivalência de oportunidade a esses alunos. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos nossos materiais. Nós temos dicionário, que nós usamos para fazer pesquisas, temos jogos, usamos também o computador, e algumas adaptações que a gente vai fazendo durante o nosso dia a dia. E obrigada, espero que vocês tenham gostado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Joás, minha identificação na comunidade surda é esta. Eu sou tradutor e intérprete de Libras, trabalho como professor e interlocutor de Libras aqui na Escola do Estado, na Escola Wanda Félix. Eu trabalho com a aluna Nicole, Faz seu nome. Meu nome é Nicole, minha identificação visual na comunidade surda é esta. Eu trabalho matemática com a Nicole de uma forma diferente, que ela consiga ter autonomia e ser independente em qualquer local e não fica dependente de, por exemplo, alguns recursos, material dourado, lápis, outras coisas. Por exemplo, na matemática, nós trabalhamos aqui uma conta, 345 mais 132. Então sempre ela ficava dependente disso daqui, ó. Lápis e material dourado, tá? Então ela sempre fazia a conta por aqui e com isso. Só que pensando, futuramente, para ela ter uma autonomia, como que ela vai, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego? Ela não vai ter esses recursos com ela. Então pensando nisso, nós trabalhamos aí outra estratégia. Qual que é essas estratégias? Na conta, ela vai pegar um número maior, vou dar um exemplo, aqui, ó. 5 e 2, qual o número maior? É 5, então ela vai colocar um número nesta mão. E o número menor, ela vai colocar nessa repartição dos dedos. Então nós temos aqui, ó, vamos contar até desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 repartições aqui, certo? Então aqui ela vai utilizar geralmente nesses 4 dedos. Então ela pega o maior número e coloca aqui nessa mão, e o menor ela conta aqui, ó, 1, 2. E a partir disso ela vai somar, por exemplo, 6, 7, tá? Vamos dar outro exemplo do número maior, 9. Ela vai colocar o 9 aqui e vai pegar o menor, que se fosse 5, por exemplo. Ela vai contar 1, 2, 3, 4, 5. E agora ela vai somar 10, 11, 12, 13, 14, tá? Então assim ela consegue em qualquer local fazer qualquer conta, assim, e tem uma autonomia. Não fica presa a materiais, a lápis. Vamos dar um exemplo dela fazendo. 345 mais 132. Vamos lá. Qual que é o maior? 5. Menor? 2. Soma. 6, 7. Ótimo. Coloca. Maior? 4. Menor? 3. Quantos? 7 também. Muito bem. Maior? 3. Menor? 1. 4.
Isso, parabéns. Outra conta. Qual que é o maior? 9. Menor, 5. Ela já foi direto aqui. Soma. 10, 11, 12, 13, 14. Ótimo. Agora aqui. Maior. 4. Menor, 2. 5, 6. Perfeito. Com 1 que subiu, 7. Aqui o maior. 7. Com 1, 8. E aí ela conseguiu, ó. Parabéns. Certinho. Então, o objetivo desse trabalho é para deixar ela ter autonomia, não só aqui na escola, mas em qualquer local que ela vai. Numa entrevista de emprego, né? Às vezes na faculdade, precisa agora sempre material, lápis, não precisa. Consegue sozinha? Gostou? Que bom. Espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho desse trabalho. Também vou mostrar alguns outros trabalhos que eu já desenvolvi com ela, referente, né, para ela sentir a vibração da minha fala, também para ela sentir, né, o som do carro, porque a professora de artes estava trabalhando, né, estava ensinando sobre isso. Então, nós estamos aí juntos preparando algumas coisas para ver se ela consegue um melhor desenvolvimento. E é o que eu quero como professor e também ela como aluna, o desejo dela é desenvolver a cada dia. E eu estou aqui com a parceria com ela, com a escola também, para a gente fazer o melhor trabalho. Beijo, tchau. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo que nós gravamos da aula de artes, né? Foi uma adaptação maravilhosa que a professora fez, né, em parceria também comigo. Uma coisa importantíssima. Às vezes o aluno pensa, eu sou surdo, como que eu vou participar dessa aula? Não, dá para participar. A professora trouxe, né, instrumentos, materiais, e aí ela colocou a mão e a professora vai batendo e ela foi sentindo a vibração. Foi muito importante e maravilhoso. Confere aí. Em outra aula de artes também, continua o mesmo tema, né, de som, sobre materiais, também de paisagem sonora. E aí, como que nós vamos, né, mostrar isso para ela de uma forma que fica visual, que ela consiga ser inclusa? Por quê? Tava mostrando visualmente, né, os carros ali parados, mas tinha som. Mas ela é surda, como que vai perceber? Então tive uma ideia, né? Combinei com a professora, nós fomos até meu carro, pedimos para ela colocar a mão, eu buzinei e você sentiu o som. Então vou mostrar, é outro vídeo também assim, ó, que é maravilhoso, que nós passamos juntos. Dá uma conferida aí. Quando estou fazendo a interpretação da aula de artes com o tema trabalhando com paisagem sonora, mas só através do vídeo passado, ela não consegue ter compreensão. Sendo assim, eu juntamente com a professora fomos até meu carro no estacionamento da escola e fizemos com que ela sentisse a vibração do motor e também da buzina, fazendo assim inclusão. Também, esse vídeo aqui é da mesma aula de artes.
E o tema continua, então nós precisamos ir adaptando. E também estava mostrando sobre os materiais, sobre os instrumentos, mas assim ela não consegue perceber pela surdez. Mas a gente vai incluir de novo, então eu pedi para ela colocar a mão aqui, né? Ela colocou a mão aqui, tinha colocado uma outra mão aqui, eu ia fazendo som e batendo, né? E ela conseguia perceber, assim, sentir, né? Foi muito bom. Confere mais um vídeo aí. Fazendo algumas estratégias para adaptar a aula de artes e incluir a minha aluna surda mesmo quando o tema da aula é referente a tipos de sons e ritmos emitidos por instrumentos não convencionais. Peço para ela segurar com uma mão no meu braço e a outra no meu ombro, para conseguir sentir a vibração e acompanhar o ritmo que está sendo apresentado através do vídeo. Nós seguimos ainda na mesma aula de artes. E essa aula foi importante porque os alunos às vezes traziam alguns instrumentos. Foi uma viola, um cavaquinho, eu não lembro ao certo o nome. Mas uma aluna, ela trouxe esse material e aí ela estava tocando. Primeira coisa que eu fiz, interpretação em libras da música. Porque além dela tocar, também ela cantava. Então, a primeira coisa, fiz a interpretação em libras. A segunda, eu pedi para a professora, também para a aluna, né, a liberação, pedi para ela pegar e colocar a mão, né, no instrumento. Então ela ia tocando e ela conseguia sentir ali o movimento, a vibração do som. Então confere mais esse vídeo aí. Quando a professora de artes trabalha música em sala de aula e precisamos incluir a aluna surda através da interpretação em libras e com a visualização do instrumento para melhor assimilação. Para uma educação inclusiva, é preciso abrir as nossas mentes, adaptar os espaços e mudar a nossa visão de mundo. Além de compreender a música através da vibração e ver o instrumento, ela precisa também sentir o som através da vibração ao tocar o instrumento e assim ser inclusa por completo. Esse próximo vídeo é da aula de artes. O tema era um jogo que eles estavam fazendo. E aí nós tivemos a ideia de colocar eles no mesmo grupo, né? Tem alunos na sala de aula que sabem Libras. É o Pedro e o Guilherme. Guilherme, né? O sinal do Pedro e do Guilherme. Então, nós colocamos ele no mesmo grupo e a brincadeira tinha que fazer a pergunta para o outro amigo. Então, perguntava, respondia. E aí, os dois, eles perguntavam em libras para Nicole e a Nicole respondia. A primeira, ó, parabéns, ela acertou, conseguiu. A segunda, errou, né? Infelizmente. Mas o bom porque tem comunicação em libras, dá para entender claro. E tem essa interação entre os amigos dentro da sala de aula. Confere mais esse vídeo aí. Nesse próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês,
eu falo e dou uma dica também da importância de nós promovermos a inclusão na sala de aula só? Não, na escola, né? Fazer um projeto, alguma coisa para ensinar também os outros alunos a aprenderem Libras e incluir ela também. Por quê? Às vezes dentro da sala de aula ela tem comunicação, alguns sabem alguns sinais, dá para pedir uma cola, né? Uma borracha, um lápis. Mas e fora no intervalo? Vai ficar sozinha? Não tem comunicação? É difícil. Mas ensinando assim, eles vão conseguir no intervalo também. Oi, tudo bem? Ah, que legal! E ter essa interação. Hoje já tem no intervalo, né? Então isso é muito bom. Então eu ensino também umas musiquinhas na sala, com parceria dos professores, que é primordial essa parceria. Então uma dica que eu dou para vocês que trabalham com crianças surdas ou adolescente, o que seja, né? Façam esses projetos na escola, conversa com a gestão, que vai ser assim maravilhoso. Vocês vão ver o desenvolvimento do surdo e também dos alunos ali que participam dessa unidade. Dá uma Agora eu quero mostrar para vocês um vídeo maravilhoso, né? Já teve um primeiro vídeo, porque nós estávamos na aula de português, e aí tava falando sobre bullying, né? E aí às vezes as pessoas falam, surdo é mudo, mas não é. Então ela perguntou isso para mim, sobre surdo, mudo, as pessoas ficam fazendo bullying. Aí eu peguei e coloquei a mão dela aqui, né? E ela começou a sentir a minha fala e eu fiz ela falar também. E assim, foi maravilhoso. Ela até chorou um pouquinho, se emocionou, mas assim, é gratificante. E a segunda situação que aconteceu foi que, por ela ser surda, ela não sabe se a voz ela é diferente ou igual, né? Então me pergunta, todas as vozes é igual? Não, é diferente, né? Então ela colocou a mão aqui, minha voz é mais grossa. Aí de outra amiguinha, a voz é bem fininha, da professora. Então foi isso que nós fizemos dentro da sala de aula. Eu peguei, pedi para a professora, né? Ela liberou também alguns amiguinhos e levei ela, pedi para ela colocar a mão aqui, assim. E ele foi falando meu nome, idade, ela conseguiu sentir a diferença da fala. Confere esse vídeo, é maravilhoso. Vai lá. Minha aluna surda me pergunta no meio da aula se minha voz é igual da professora e dos colegas. Eu disse que não fui tentar fazer ela perceber essa diferença através da vibração da fala. Levei ela até a professora e alguns colegas para sentir a vibração da fala através do toque e perceber as diferenças na voz de cada um. Ela ficou muito feliz com essa experiência. Agradeço toda a atenção de vocês, tá? E uma coisa muito importante, eu agradeço também a parceria que eu tenho com os professores e também com os diretores, coordenadores, toda a gestão aqui da escola. Isso é muito importante quando a escola, o grupo da unidade tem essa parceria também com o professor interlocutor de Libras. É só sucesso na vida do aluno surdo e também da unidade escolar que acaba sendo inclusa. Isso é muito importante. Você gosta hoje da escola, de participar? Gosta, né? Porque ela se sente inclusa. Então faça, você, né, que trabalha em qualquer escola que seja, você faz um trabalho diferenciado que você muda, você marca a vida de um surdo, ó, para sempre. Então quero agradecer a atenção de vocês, agradecer também você participando aqui junto e beijo, tchau. Agora nós vamos conversar um pouco sobre os alunos
com transtorno do espectro autista. O autismo, ele apresenta uma grande variedade, né? Ele varia de graus, de leve a moderado e grave. Então, cada aluno apresenta sua especificidade. O que a gente tem que levar em conta, né, é conhecer esse aluno e saber o quanto ele vai precisar dos apoios. Existem alunos que vão precisar de flexibilização curricular, ou seja, modificar uma metodologia, modificar alguma estratégia. E eu vou ter alunos que vão precisar de adaptação curricular. Adaptação, lembram, rever objetivos, diminuir conteúdo. Às vezes, quando ele é de alto funcionamento, é necessário a gente até suplementar esse conteúdo, ou seja, oferecer algo a mais daquilo que está sendo passado para os demais. A gente precisa conhecer esse aluno para saber qual a melhor maneira de se trabalhar com ele. Por que a gente fala que é importante conhecer esse aluno, né? Porque olha lá, existem níveis do autismo, né? Que vai depender do apoio que ele vai precisar, né? Alguns necessitam de pouco apoio, outros de apoio substancial e outros de apoio muito substancial. Então é importante a gente saber o nível do autismo que o nosso aluno se encontra para poder adequar e ajustar as atividades de acordo com a realidade de cada um. Para alguns, eu vou precisar adaptar a atividade, as provas, a avaliação. Para outros, eu vou precisar propor pequenas tarefas, evitar atividades muito longas, utilizar alguns jogos, utilizar mais o cotidiano, atividades concretas para que ele faça a relação. Então, dependendo de cada indivíduo, são as estratégias que nós vamos recorrer. Diante disso, nós precisamos, então, conhecer o nosso aluno, como foi falado, para saber qual é o nível de adaptação ele vai precisar. Se ele vai precisar de uma adaptação no tempo, no ajuste dessa atividade, na adaptação mesmo dos objetivos ou apenas de uma flexibilização nas estratégias, na metodologia. Agora nós vamos apresentar para vocês alguns professores, tanto da sala de recursos quanto da sala de aula, que fazem um trabalho diferenciado para esses alunos. Cabe destacar aqui o quanto as metodologias ativas são importantes nesse processo de conhecimento do aluno. O quanto trazer ele para a realidade, para a prática, faz com que ele compreenda melhor o que está sendo apresentado pelo professor. Ana, da Escola Adélia Borgato, da cidade de Paulínia. Trabalho na sala de recurso com deficiente intelectual e autista. Vou falar um pouco sobre o meu trabalho. Aqui sempre dou orientação aos professores sobre o trabalho com os alunos em sala de aula, na sala de aula regular. E a primeira orientação é que o professor precisa conhecer os alunos, né, da educação especial, como os demais alunos também da sala de aula regular, mesmo porque nós sabemos que tem bastante transtorno de aprendizagem, e pensando nesse contexto, não só o aluno deficiente, mas todos os alunos têm o direito de aprender, independente de qualquer situação de um laudo, né? Então, as minhas abordagens, eu sempre peço para o professor conhecer o aluno, fazer uma avaliação diagnóstica, saber o que ele sabe sobre a matéria e, a partir daí, fazer a adaptação curricular. E sempre orientando os professores, deixo meu espaço aberto para que todos possam visitar a minha sala, ver o meu trabalho com os alunos. A gente sempre faz também algumas adequações. Se o aluno precisa de algum auxílio de comportamento em sala de aula, nós fazemos essa
articulação. Então, eu converso com eles na sala de recurso e peço para que os professores também conversem em sala de aula regular, e tem dado muito certo. Nós temos visto bons resultados, tem alunos nossos que já saíram da escola, já se formaram e estão muito bem, tem alunos que ainda estão para se formar e a gente tem visto uma evolução muito grande. Olá, eu sou a professora Mônica Cristina Macedo, eu leciono a disciplina de arte e foi muito gratificante trabalhar na sala de recurso, com o apoio da sala de recursos. Eu nunca tinha trabalhado com aluno de educação especial, então quando eu entrei na sala e eu fiz aquela sondagem inicial, eu computei ali os problemas que eu teria e eu precisava saber como que eu resolveria tal situação. Então, ter o apoio da sala de recurso para mim foi fundamental. Sozinha, eu não saberia nem por onde começar. Então, ao começar a participar da sala de recurso, me inteirar sobre a situação de cada aluno, foi ali que eu pude adaptar as minhas aulas. A princípio, nossa, como que eu vou fazer isso? Eu tinha algumas ideias, mas eu não tinha as bases e os fundamentos para a aplicação das ideias. Então, através do uso da sala de recurso, a gente começou a desenvolver vários projetos, respeitando o quê? A individualidade de cada aluno. Então, era cada situação. Eu não podia fazer um projeto adaptado que eu ia falar, não, esse daqui serve para todo mundo. Não, ele não serviria para todo mundo. Ele servia para cada aluno específico. Existem os níveis, então eu precisava trabalhar naquele nível. Ele sabe ler, o outro não sabe escrever, o outro tem uma deficiência visual, então todas as aulas passaram a ser dessa forma. Trabalho dava? Muito, 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 muito. Só que assim, quando tem força de vontade e você tem um apoio, você consegue desenvolver aquilo. Não fica cansativo nem para o aluno e nem para o professor. Então, aos pouquinhos a gente foi fazendo esses desenvolvimentos e foi muito gratificante e especial o resultado final, o produto final. Olá, meu nome é Selma, eu sou professora de Ciências Humanas na Escola Adélia, também dou aula de Tecnologia, então juntando essas duas formações, acho que me facilita um pouco mais para estar trabalhando junto aos alunos da sala de recurso. Então, quando o aluno tem alguma que eu percebo as dificuldades dos alunos, eu vejo as habilidades necessárias em cada atividade e tento adaptar as minhas atividades utilizando as tecnologias, Por exemplo, o aluno não sabe escrever, então eu posso trabalhar um podcast, posso trabalhar um vídeo, Posso adaptar como entrevista, ou até mesmo com desenho, faço um caderno à parte para o aluno, para que eu possa acompanhar as atividades dele, Eu faço atividades adaptadas também no caderno, para ter esse acompanhamento, mas uso bastante recursos tecnológicos para facilitar para o aluno, para ele ter essa interação. Bom, eu sou o professor Geraldo Fernandes, leciono para o ensino médio a disciplina de Física e Tecnologia. Em parceria com o professor Eduardo, nós desenvolvemos um sistema baseado no passe e repasse, que é aquele famoso programa da televisão de perguntas e respostas, onde utilizamos o visual, que é a luz, e o som também, caso o aluno não enxergue a luz do passe e repasse. A ideia aqui é ter um mediador, que pode ser um aluno fazendo essa mediação, e duas equipes disputando os pontos, e aí entra na questão do word wall, que ele também faz a questão das perguntas na tela. Esse mediador vai ler e fazer as regras, e a equipe que souber a resposta primeiro toca o botão para que faça o acerto ou não da questão, e assim ganha o ponto. No final, quem tem mais pontos ganha, e aí durante a aula, a cada final de etapa é discutido o que foi aprendido, o que foi os erros que aconteceu e por que errou, que é o momento da correção em si. Então os alunos aprendem brincando, e para quem é inclusivo, isso daqui chama muito atenção, interessa a eles,
pelo sinal sonoro, pelo sinal luminoso, por apertar um botão, por ter uma interação com a televisão. Então tudo isso daí cria uma atmosfera para o aluno que para ele é interessante aprender. E para a gente que é professor é gratificante, porque vê o envolvimento e engajamento deles. Então aqui no WordWall nós temos um desafio matemático, onde nós temos a tabuada, e o primeiro aluno que apertar aqui o botão, ele vai ter a oportunidade de escolher entre as opções. Nós temos uma tabuada de 5 vezes 9, qual o resultado correto. Então, o aluno vai estar escolhendo qual a opção correta. Se ele colocar o 45, o próprio programa já coloca como correto. Se ele errar, vai ter um X também. Então, isso auxilia também no ensino e aprendizado da matemática, nesse caso específico. Aqui nessa mesa, a gente tem a interação do aluno com a realidade aumentada. Aqui a gente vai estudar o sistema solar de forma interativa com o uso do celular. Então, a gente vai passar aqui o meu celular. Aquele S que aparece aqui na mesa, ele ancora o sistema solar no aplicativo. Então a gente consegue trabalhar rodando a mesa e conhecendo os planetas. Então conforme a gente vai rodando ou aproximando, a gente pode também dar zoom e conhecendo os planetas. Aqui a Terra, podemos acompanhar a Terra em tempo real, podemos dar zoom. E conforme eu vou direcionando o celular, eu posso ir trabalhando a realidade aumentada e trabalhando conceitos físicos e astronômicos com os alunos. Esse é o conceito de Atwood, né? A gente fala aqui do equilíbrio perfeito entre as coisas. Então, assim, a gente pode falar de vários assuntos aqui. Do nivelamento escolar, em que todos precisam estar no mesmo nível. Não é certo que um aluno, por exemplo, esteja nota 10 e o outro esteja com nota 0. Então, o conceito do equilíbrio, ele vai muito mais além só da física e da matemática. Ele vai das oportunidades iguais, o aluno entender que não é legal tirar sarro daquele que tem mais dificuldade. Não é legal você achar melhor porque você vai melhor em matemática ou em português ou em qualquer disciplina. Então o conceito de equilíbrio, ele aborda vários outros temas além dos conceitos físicos e matemáticos. O aluno precisa ter a consciência de respeitar e aceitar que nem todo mundo é igual, nem todo mundo aprende da mesma forma, nem todo mundo entende da mesma forma. O que é o legal é você ter uma sala em que todos tenham acesso ao mesmo conteúdo, a mesma qualidade de ensino chegue para todos. Se precisa ser adaptado, vamos adaptar. Se precisa ser entendido, vamos entender. Esse é o nosso conceito, trabalhando a máquina de Atwood, diversas formas além das tradicionais. Hoje, então, pessoal, encerramos o nosso ciclo de conversar com vocês acerca das adaptações curriculares, da flexibilização curricular. Sabemos que é pouco, temos muitos desafios dentro de sala de aula, mas agradecemos a oportunidade, agradecemos por vocês estarem dispostos a fazerem a diferença para os nossos alunos elegíveis ao serviço da educação especial. O conteúdo, é claro, não se esgota por aqui e em breve nos veremos novamente. Um abraço a todos e fiquem bem.